queridos alunos, como vocês estão? Como está sendo a quarentena de vocês? Vamos aproveitar este momento para estudar, para analisar alguns assuntos de filosofia, não perder tempo, não ficar para trás neste momento, aproveitar a tecnologia para explorar aulas online. Vamos então dar continuidade ao nosso assunto de filosofia neste momento. E com vocês então, dando prosseguimento aos nossos estudos, já que na semana passada nós fizemos atividades, nós já revisamos o primeiro módulo, nós vamos agora dar continuidade ao nosso assunto com o segundo módulo. Então nós estamos agora lá no segundo livro de vocês, no segundo módulo, que tem como título ou assunto este daqui: Estética, a reflexão sobre a arte. Por que é importante pensar sobre arte? O que é a arte? Qual o valor de uma arte? Qual a reflexão da filosofia sobre a arte? Antes da gente entrar no assunto, eu queria fazer a seguinte indagação: você tem gostos? Você tem preferências? Você tem opinião sobre as coisas? Com certeza tem. Você tem gosto, tem preferências, tem uma visão sobre a realidade. A arte, então, ela vai lidar com essas emoções, com essas preferências, com esses sentimentos, com essas mentalidades que nós temos acerca da nossa realidade e da realidade também de outros povos, tá? É isso que nós vamos perceber dentro da filosofia. Portanto, o estudo da arte dentro da filosofia chama-se estética. E nós vamos analisar então neste assunto o que é a arte, as emoções que a arte desperta numa pessoa, o sentido que ela tem para uma cultura, para uma sociedade, aquilo que nós podemos desenvolver através do pensamento, através da mentalidade, admirando ou produzindo uma obra. Vamos lá então para os nossos estudos. Nessa primeira parte aqui, o livro de vocês, no segundo módulo, ele tem a preocupação de mostrar a origem da palavra estética ou a etimologia da palavra estética. E nós podemos perceber então aqui que dentro da filosofia, o que é interessante perceber sobre arte ou estética. Vejam bem essa palavra aqui, estética. Não é uma palavra estranha para nós. Por exemplo, quem vai numa clínica de beleza ou quem faz um procedimento estético, uma mudança no corpo, ele está preocupado certamente com a beleza, com o melhoramento da sua imagem, da sua autoestima, etc. E a filosofia? Por que então dentro da filosofia o estudo da arte se chama estética? Porque também nós vamos lidar sobre o conceito de beleza, sobre o conceito dos gostos, daquilo que a gente admira numa pessoa, ou na natureza, ou na própria realidade em que nós estamos inseridos. Isso é estética. Vamos ver então aqui. Entre os questionamentos da estética estão: o que é uma obra de arte? O que significa ser um artista? Como identificar uma obra de arte? É possível discutir o gosto? Olha essa pergunta. Se a arte visa a beleza, como podemos representar o feio, o trágico e a dor? Então, olha só, esse primeiro parágrafo ele já vai mexer com algumas emoções, com algumas percepções que nós temos. O que define uma coisa feia? O que define uma coisa bonita? O que causa horror ou dor em nós? Que será que para algumas pessoas algo é bonito, para outros não? Será que isso é uma questão ótica? Será que isso é uma questão de visão? É uma questão de emoção, uma questão cultural também? A gente vai analisar isso. O termo grego aesthesis nos remete ao significado de sensibilidade, faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos. Então, dentro da filosofia, o estudo da arte lida diretamente com isso, com a sensibilidade, com a emoção, com a compreensão pelos sentidos que nós temos quando a gente admira ou quando a gente rejeita um valor, uma arte, um elemento cultural, um símbolo, um signo de uma outra cultura
cultura de um outro povo. Tá? O objeto de estética é aquele que se aprende pelos sentidos e é capaz de provocar diversos tipos de sentimento em quem o aprecia. Todos nós, e nós já vimos isso em sala de aula, todos nós temos uma cultura. E a cultura, ela influencia no nosso modo de ser, de pensar, de viver e de se relacionar. E todas as culturas produzem a sua arte, têm a sua estética, têm os seus símbolos, têm os seus signos, têm o significado que dá para as coisas. Então, quando eu vivo dentro de uma realidade, dentro de uma sociedade, eu posso aceitar, viver de acordo com os meus valores estéticos, rejeitá-los, criticá-los, ou até mesmo olhar para os valores estéticos dos outros, admirá-las ou não, tá? Então tudo isso está ligado à nossa emoção. Imagine, por exemplo, alguém que faz um ato desrespeitoso com uma bandeira de um país qualquer. Para aquela pessoa cuja bandeira foi desrespeitada, aquilo é uma ofensa, porque a bandeira é um símbolo de uma nação, mexe com o sentimento patriótico. Alguém, por exemplo, que faz uma trollagem, uma ofensa a um símbolo de um futebol, a um símbolo religioso, ou então interpreta de forma errada ou preconceituosa uma obra artística de uma determinada cultura ou de uma sociedade do passado ou do momento atual. Isso pode ser ofensivo para a pessoa que faz parte daquela cultura, que vê naquela obra de arte um sentido, um simbolismo e que não admite que aquele símbolo seja desrespeitado. Então isso tem a ver com estética, tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os valores que nós temos dentro da nossa sociedade. A estética é a reflexão filosófica sobre a arte. Olha aqui, então prestem bem atenção nessa terceira afirmação aqui do terceiro parágrafo. A estética é a reflexão filosófica sobre a arte, ou seja, o valor de uma obra artística, o sentido simbólico, cultural que aquela arte tem numa determinada cultura, as emoções ou os sentimentos ou as mentalidades que essa arte pode despertar dentro de uma pessoa e a forma também como eu julgo a arte, os valores estéticos de uma outra sociedade. Bom, ainda nesse primeiro momento, é importante entender que o filósofo que começou a se preocupar em discutir sobre estética ou sobre filosofia da arte chama-se Alexander Baumgarten, tá? Então ele começou a discutir este assunto justamente porque ele começou a perceber, a analisar outros períodos da história anterior a ele, aqui ele está no século XVIII. Então ele começa a analisar os períodos anteriores a ele e também no período em que ele vive, que muitas vezes os conflitos, as ideologias, os confrontos e o desrespeito entre os povos também se dá por questões estéticas, por questões de arte, porque muitas vezes aquilo que é produzido, aquilo que é um valor dentro de uma sociedade é criticado, é rejeitado por um outro povo. E aí ele começa a discutir também esse elemento, a arte dentro das sociedades. E também como a arte vai adquirindo um sentido em cada momento, em cada nação, em cada povo, tá? Antes ela estava mais ligada a uma questão da natureza, o outro momento era mais ligado a difundir valores religiosos, em um outro momento ela está mais ligada à questão da indústria cultural, e assim a arte vai atingindo vários setores da sociedade, como nós vamos ver mais para frente no texto. Muito bem, quando nós falamos em arte, nós estamos englobando tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que é fruto da sua criatividade, tudo aquilo que surge da sua imaginação, da sua criação, e que tem sentido para aquele povo, tem sentido para aquele criador, para aquele artista, e tem um valor também simbólico, histórico naquele momento.
Então a arte engloba, que nós vamos ver aqui, a pintura, a poesia, a escultura, a música e a dança. Este assunto sobre vários tipos de artes, nós também estudamos, vocês devem estar estudando, certamente, na aula de artes. O professor de artes vai explorar bem mais com vocês esses vários elementos, essas várias formas de se produzir arte. Muito bem. O que os filósofos pensam sobre arte? Vamos então aqui começar por dois filósofos interessantes no século XVII, tá? O David Hume e o Immanuel Kant, tá? O David Hume, vocês depois leiam com mais cuidado, revejam esse vídeo quantas vezes vocês puderem ou quiserem para assimilar melhor essa aula aqui. O David Hume afirma que as artes, elas seguem um padrão universal de gosto, tá? O que é que o David Hume quer dizer? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma obra clássica, de uma música clássica, de uma pintura clássica, de um grande artista famoso na história humana? Certamente que sim, tá? Existem todos esses elementos na nossa sociedade. Então, aquilo que já foi produzido há muito tempo atrás, alguma pintura, alguma música, alguma escultura, ainda hoje é apreciada. Ainda hoje a gente consegue ver um sentido, um valor, um simbolismo muito ligado a esses elementos que foram criados e continuam sendo criados. Se a gente visita, por exemplo, alguns museus da Europa, a gente vai encontrar quadros, esculturas, pinturas, livros e música de compositores clássicos, famosos, que produziram em um determinado momento e cujas obras ainda têm um sentido, um valor importantíssimo para compreender uma determinada época, para compreender um determinado contexto e para nos fazer refletir sobre uma determinada realidade. Porque lembra que eu falei para vocês que a arte, ela mexe com as nossas emoções, com a nossa sensibilidade. Portanto, é muito comum a gente encontrar na arte valores como o amor, valores como a beleza, valores como a religião, símbolos culturais, costumes de uma época. Tudo isso a gente pode perceber através da arte. O Immanuel Kant também é outro filósofo que faz uma reflexão muito interessante sobre arte. O que é que ele destaca? O Kant, ele diz o seguinte, que a arte, ela está essencialmente ligada ao gosto pessoal, ao gosto individual, tá? Cada pessoa aprecia de forma peculiar, singular, determinada obra artística. E isso é muito claro para nós. Cada um de nós temos um gosto musical, cada um de nós temos uma cor preferida, por exemplo, cada um de nós gostamos de um determinado estilo de música, enfim, nós temos as nossas preferências, tá? Então, quando nós temos as nossas preferências, quando nós admiramos determinada coisa, nós temos o nosso gosto. Então, a arte, ela está ligada também a esse sentimento, o sentimento do gosto. Portanto, se a arte está ligada ao gosto de cada um, o conceito, a noção do que é o belo, do que é o feio, do que é o bonito, é um conceito subjetivo. Porque aquilo que para mim não tem valor, aquilo que para mim não tem significado, não tem sentido, para uma outra pessoa, para uma outra cultura tem. É por isso que é importante de entender que o sentimento estético está ligado também à questão do gosto. É preciso respeitar as pessoas justamente nesse aspecto.
naquilo que ela gosta, naquilo que ela aprecia, naquilo que ela assimila para a sua vida. O Kant também, ele diz que a obra de arte, ela desperta em nós uma sensação de prazer. Quando você aprecia uma música, quando você aprecia um desenho, quando você aprecia uma obra artística, quando você aprecia um bom livro de um autor preferido seu, essa apreciação, esse gosto, esse prazer que você sente, aquela sensação prazerosa que você tem, o Kant diz que está ligada a 3 sentimentos. Primeiro, ele chama de apreciação desinteressada. Ou seja, para o Kant, a obra de arte não tem fins pragmáticos. Não visa a aplicação prática imediata, mas apenas ao deleite. Vocês imaginem, por exemplo, que vocês estão numa idade que vocês adoram, gostam muito de ouvir música. A sensação de ouvir uma música, um estilo musical, um cantor que você gosta, que você admira, é muito bom. Ela é relaxante, é um deleite, é um momento muito importante para você, para que você tenha um momento seu, consigo mesmo, um momento de relaxamento, de lazer, etc. A mesma coisa quem visita um museu, quem vai ao cinema e aprecia um filme, quem assiste a uma novela ou lê um livro, cuja leitura, cujo contato com essa obra desperta um prazer, um gosto que não tem valor financeiro, que não tem valor monetário, tem um valor afetivo, um valor sentimental, um valor sentimental mesmo, tá? Então, é a apreciação desinteressada que o Kant chama, é a primeira sensação da arte. A segunda é a originalidade. O Kant afirma o seguinte: diz respeito ao fato do artista criar algo novo, que não é determinado por regras. Quando o artista, no alto da sua genialidade, ele escreve ou produz uma obra, e aquela obra não apenas tem um sentido só para ele ou naquele determinado momento, mas atinge muitas pessoas, desperta a emoção de muitas pessoas, emociona muitas pessoas, tá? Então é a originalidade daquela obra, tá? A outra coisa é a exemplaridade. A obra serve de modelo a ser seguido por outros artistas. É quando aquela obra ou aquele artista serve de referência ou de motivação para a criação de muitas outras coisas a partir daquela obra criada. Muito bem. Nesse terceiro momento aqui, o texto vai dizer que a arte ela é também um tipo de conhecimento. Mais para frente nós vamos perceber que a humanidade, ao longo de sua história, desenvolveu diversos tipos de conhecimento. O conhecimento mítico, religioso, filosófico, científico e o artístico. E a arte, então, é um tipo de conhecimento. E todo conhecimento tem uma função social, tem uma influência na realidade. Então vamos ver como a arte vai influenciando as diversas sociedades, as diversas culturas ao longo do tempo. No primeiro momento, a gente vai perceber o que os historiadores da arte, também os filósofos afirmam, que a arte tem 3 finalidades. A primeira finalidade, ou a primeira função, é a função naturalista, a segunda é a função pragmática, e a terceira função é a função formalista. Olá, queridos alunos, vamos então continuar a nosso assunto sobre arte. Eu estava falando com vocês que a arte ela tem 3 funções: a função naturalista, a função pragmática e a função formalista. Vamos analisar cada uma delas brevemente e depois você tem a chance de reler e aprofundar melhor seu conhecimento no seu texto, mesmo no material que está no seu texto. Muito bem. Na função naturalista, nós destacamos aqui o filósofo Platão e Aristóteles, dizendo que
A primeira função da arte é imitar a natureza, é reproduzir a natureza. Por exemplo, quando eu pinto uma árvore, quando eu faço uma escultura, quando eu faço um desenho de um animal, eu estou reproduzindo um objeto ou um ser que já existe na natureza, e esse objeto reproduzido, ele tem um sentido, tem um significado simbólico para aquela sociedade, para aquele povo que aprecia aquela obra de arte. E futuramente, aquele objeto reproduzido passa a ser também estudado por outros povos, por outras pessoas, de maneira com que a gente compreenda a mentalidade, os costumes e as tradições daquele povo através daquele objeto reproduzido. Essa é a função naturalista. Só que mais para frente a gente vai perceber que o Platão, ele tem uma visão, digamos, um pouco crítica sobre a arte. Já o Aristóteles, ele tem uma visão mais elogiável sobre a arte. Só que esses conceitos de Platão e de Aristóteles sobre o que é a arte, lá na cultura grega, e são dois filósofos gregos, a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, eu quero que vocês se atenham apenas a este conceito, o significado deste conceito, a função naturalista da arte. A função pragmática. A palavra pragmáticas significa prática. A função, a arte, ela tem uma função prática. Lembra que eu falei para vocês que todo conhecimento ele tem uma influência na sociedade? Então, qual é a função prática da arte? É aquilo que eu já vim falando para vocês desde o início da nossa aula. É despertar as emoções, é despertar o senso do gosto, do prazer, da apreciação, e também despertar no ser humano algo que é muito interessante, o senso estético das coisas. Quando eu falo senso estético das coisas, eu estou me referindo ao simbolismo, aos sentidos, ao significado que as coisas têm dentro da minha sociedade, dentro da minha cultura. Função formalista. Essa é mais fácil de entender. A função formalista é a forma como a arte é composta ou como ela é apresentada. Pode ser através de uma música, de uma escultura, de uma pintura, literatura, enfim. É a forma como a arte é produzida. Muito bem. E como então a arte ela vai se desenvolvendo ao longo da humanidade? Aqui o texto ele vai lá no início da história da humanidade, dizendo o seguinte: na Idade Antiga e na Idade Média, a arte estava ligada ao senso religioso, principalmente na Idade Média. Os artistas, as artes, os livros, as pinturas, as esculturas tinham a finalidade de reforçar o aspecto religioso. Vocês certamente já ouviram falar da palavra afrescos, que são aquelas pinturas feitas nas grandes catedrais medievais. E também aquelas esculturas de santos, aquelas pinturas de santos que tinham um sentido catequético, doutrinador. Então, na Idade Média e também na Idade Antiga, a arte estava muito ligada ao sentido religioso, aos valores religiosos. Isso a gente vai aprofundar mais no decorrer das nossas aulas. No Renascimento, a arte vai ganhar um outro aspecto, um outro sentido. Os autores renascentistas, eles vão começar a natureza. O Renascimento é um pensamento essencialmente antropocêntrico, ou seja, o homem no centro da natureza, o homem no centro da história, o homem no centro do universo. Então, tudo aquilo que é produzido no Renascimento, no século XV, XIV, XVI, na Europa, tem o objetivo de enfatizar a natureza, a dignidade do homem, os valores humanos, enfim, sempre colocando o ser humano como a obra-prima da natureza.
Os autores renascentistas, eles são autores humanistas e antropocêntricos, colocam o homem no centro da arte. Na Idade Moderna, também a arte vai sofrer uma transformação, porque já lá em meados da Idade Moderna, no século XVII em diante, é que vai começar a surgir algumas mudanças importantíssimas na história da Europa, como a Revolução Francesa, a Revolução Científica e a Revolução Industrial. E junto com essas revoluções, com essas mudanças, também vai surgir o cinema. E o cinema vai trazer também um novo sentido de estética, de arte. Então, tudo aquilo que vai ser produzido através do cinema, ou todas as obras artísticas que também vão surgir dentro do campo da literatura também tem um sentido muito importante para entender aquelas realidades, aquelas mentalidades, aquelas culturas. E aí, bem nesse último parágrafo, a gente percebe aqui, no século XIX, houve um enfraquecimento da estética de função naturalista com o surgimento do impressionismo, a invenção da fotografia, e no século XX, do cubismo e do abstracionismo. Essas escolas literárias, todas elas vocês vão estudar na aula de literatura. Aqui é só uma visão geral, tá? E como eu já falei para vocês, no século XVIII, com o surgimento do cinema, a partir da terceira revolução industrial, surgirão dois tipos de arte que depois vão ser chamados arte industrial, ou indústria cultural, ou cultura de massa, que é o folhetim, que está aqui no texto de vocês, e também o cinema, tá? E o que é o folhetim? São obras artísticas criadas por um autor, que tem um enredo, que tem uma história, que tem personagens, que tem um cenário. Um grande exemplo são as novelas. As novelas é um folhetim, mas também os romances são folhetins, tem personagens, tem uma história, tem um enredo, tem o vilão, tem o mocinho, tem o conflito de personagens, tem uma história a ser contada, tá? E aqui a gente sabe que o grande destaque vai para o cinema. Hoje o cinema é uma arte mundial. Através do cinema a gente aprecia a arte, seja retratando um livro clássico, seja retratando, por exemplo, mitologia grega. A indústria norte-americana produz muito filmes sobre mitologia grega, sobre ação, sobre terrorismo, sobre suspense, enfim, os filmes são de diversos gêneros, tá? E também a gente observa aqui que no século XX também vai surgir o design, né? O design, a propaganda, os outdoors, a publicidade, a forma com que a mídia vende seus produtos, comunica suas ideias, atrai consumidores através do design. Então, esse daqui, gente, é um resumo do nosso assunto, tá, para vocês. E eu só queria finalizar com vocês aqui sobre um ponto que o texto ele não deixa de enfatizar, que é sobre a questão da arte e poder. Quando o texto coloca esse tópico aqui para ser discutido, é que vocês devem perceber o seguinte: será que a arte, tanto no passado, mas principalmente hoje, ela é utilizada como instrumento de educação, como instrumento de conhecimento, como instrumento de socialização das pessoas? Ou a arte está ligada apenas a uma elite e muitas vezes aquele filme, aquele livro, aquela música tem a intenção apenas de criar uma ideologia, de produzir nas pessoas uma mentalidade, de vir disfarçadamente
e condicionar a opinião pública sobre um determinado assunto, é importante pensar sobre isso. Por exemplo, vocês viram que no último Enem teve uma discussão sobre o acesso ao cinema, a democratização do